partir do ano que vem, todas as escolas de ensino médio do país terão que se adequar à reforma do ensino médio, essa nova forma de organizar o ensino médio, e eu vou te explicar o que vai acontecer com você na sua vida, estudante do ensino médio. E fala, peculiares, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Cris. E hoje a gente vai falar então sobre a reforma do ensino médio, como ela se deu, como ela aconteceu, a gente vai entender um pouco o cenário histórico também que rolou, por que a gente chegou nesse ponto, e o que ela vai mudar na sua vida, como que vai funcionar, e para isso eu preparei alguns slides com algumas coisas, a gente vai dar uma olhadinha na lei também para saber o que está acontecendo, porque é muito importante que a gente saiba dos nossos direitos e a gente tenha base, fundamentação para aquilo que a gente quer discutir. Então, vamos dar uma olhada aí no cenário. Vamos começar pelo cenário. Qual que foi o cenário? Se por um acaso sair algum barulhinho, é porque quando eu aproximo o celular do microfone, ele dá tipo um tec-tec-tec, tá bom? Vamos então lá para o cenário político, acompanha aí no slide comigo. Então, o que a gente estava vivendo? Quando que esse negócio começou? Da onde veio? Da onde surgiu? Por que nós estamos passando por isso nesse exato momento? Então, a reforma do ensino médio ela veio de uma MP lá de 2016. O que é uma MP? Uma MP é uma medida provisória. Ela é tomada pelo governo federal, ela acontece em momentos onde o governo identifica que existe um estado de calamidade, algo que é muito complicado, que precisa de uma ação mais rápida, mais direta, que ele vai então fazer a medida provisória. A medida provisória ela é uma ação, como eu disse, mais rápida, que não necessita de tantos trâmites burocráticos para que ela seja implementada, como um projeto de lei, por exemplo. Então, em 2016, o governo que estava de pé, né, que era o governo de Dilma Rousseff, sofre um golpe político, e o então vice da Dilma Rousseff, o Michel Temer, assume o governo. Então, a gente está num cenário onde, logo após um golpe, a gente tem então o presidente Michel Temer assumindo o poder. O então presidente Michel Temer passa uma MP, uma medida provisória, então que tem esse caráter emergencial, em prol desse estado de calamidade que a educação brasileira sofria, tá? A medida provisória que ele passa é a número 746 de 2016. Então, essa medida provisória ela vai para votação rapidamente e ela se torna um projeto de lei aprovado em fevereiro de 2017. Então, entre o finalzinho de 2016 e fevereiro de 2017, a medida provisória se torna um projeto de lei, o que é muito esquisito, porque normalmente um projeto de lei ele demora bem mais do que isso para ele ser construído, tem que ter um relator que vai construir esse projeto de lei, depois ele vai para votação dos deputados, do Senado, volta para os deputados, vai para lá, vai para cá, volta, vai, vem, volta, muda, troca, mexe, vai o presidente da república, ele veta, volta, assim, é uma coisa que não é muito rápida, mas a reforma do ensino médio passou bem rápido. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que essa reforma ela não veio do nada. O Michel Temer não tirou da cabeça dele uma reforma do dia para a noite e implementou, tá? Essa reforma do ensino médio ela vem sendo discutida há muito tempo. Era necessário sim que houvesse uma reforma do ensino médio, porque o ensino médio precisa ser repensado. E ele estava sendo discutido, estava sendo construído um projeto, né, um projeto de lei para que então a reforma do ensino médio acontecesse. Qual que foi o problema? O problema foi que o Michel Temer ele pegou esse projeto que estava sendo discutido, fez uma série de mudanças, né? Tirou coisa, colocou outras coisas e tal, mexeu no texto e passou o que ele quis, né? Que é o atual modelo que a gente tem hoje, que a gente já vai ver como que ele funciona, tá? Então, é importante a gente dizer que ele não tirou do nada, né? Porque senão parece assim, nossa, mas ele teve essa ideia tão rápido. Não, não teve essa ideia tão rápido. Então, o que esse projeto de lei prevê? Ele prevê uma grande alteração na LDB, tá? Que é a lei da educação, né? A lei de diretrizes e bases da educação, juntamente com essa reforma do ensino médio. Então, a reforma ela é prevista em lei, na LDB, que seria a lei da educação, ou então ela altera a LDB e também promove uma reforma através da BNCC. Ele, juntamente com
essa reforma gigantesca que vai precisar ser feita na educação, a gente pode pensar o seguinte: se a gente vai fazer uma reforma grande na educação, no sistema de ensino, no ensino médio, a gente vai precisar fazer uma série de mudanças na escola. Você concorda comigo? Vamos lá, vamos ver se você consegue acompanhar meu raciocínio. Se a gente vai precisar mudar a escola, mudar o sistema, mudar toda uma estrutura, a gente vai precisar do quê? De verba, de incentivo, de financiamento, porque assim, não tem como fazer uma mudança do nada. Só que o nosso queridíssimo ex-presidente Michel Temer, ele também passa a chamada PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto de gastos. Então, ao mesmo tempo que ele promove uma reforma do ensino médio, ele diz que ele não vai mais gastar dinheiro com educação por causa do teto de gastos. Então, aí começa os problemas, assim, sabe? Então a gente tem uma questão que é uma reforma, ao mesmo tempo a gente não tem dinheiro para implementar essa reforma. E daí o que acontece? Quando foi implementada a reforma do ensino médio, ela previa que as escolas teriam um tempo para se adaptar e fazer essa transição do modelo antigo para o modelo novo, que passa a ser lei. E essa previsão, ela tinha para as escolas se adaptarem até o fim desse ano, 2022. Ou seja, a partir do ano que vem, 2023, você, querido gafanhoto aí, que está indo para o ensino médio, ou que já está no ensino médio, a sua escola vai ter que se adaptar a essa nova, essa reforma. Assim, não tem mais opção. Agora as escolas vão ter que se adaptar à reforma e a gente vai ver então o que essa reforma prevê, o que vai mudar na sua vida. Então vamos olhar para esse slide aqui então, o que mudou. Então a carga horária do ensino médio, que era de 2.400 horas para o ciclo básico, ou seja, a gente tinha o ensino médio, ele era composto por um ciclo básico, certo? Então, aquilo que você conhece, as matérias que você está acostumado a ter: português, matemática, arte, sociologia, filosofia, todas essas matérias aí, essas disciplinas que você tem na sua grade curricular, elas eram dadas em 2.400 horas, que é o tempo que você fica aí na escola. Mais ou menos aí 5 aulas por dia. Então agora, de 2.400 horas obrigatórias, elas vão passar para 3.000 horas obrigatórias. Opa, teve mais horas, quer dizer que vai ter mais aula. Calma lá. Só que apenas 1.800 dessas 3.000 horas são para o ciclo básico. Então, o ciclo básico, que era de 2.400, na verdade, ele perdeu horas, porque de 2.400 a gente passou para 1.800 horas. E as outras 1.200, para completar as 3.000, serão utilizadas para os itinerários formativos, que a gente já vai falar sobre eles, como que eles vão funcionar e tudo, calma lá. Com o aumento da carga horária, existe uma necessidade, então, das escolas se tornarem integrais. Porque de 5 aulas ao dia, os estudantes eles vão precisar ter 7 aulas por dia. Então, assim, vamos pensar de novo. Hoje você vai para a escola de manhã ou à tarde, ou à noite, né? Tem o ensino noturno também, que é outro problema. Mas se você está indo para a escola de manhã ou à tarde, você já tem ali 5 aulas por dia, você já entra lá às 7h30, sai 11h30, meio-dia da escola. Vamos pensar que a tua manhã já tá cheia, né? Só que nessa grade ainda vai precisar caber mais 2 aulas. Então, assim, a não ser que você coma todo o seu horário de almoço, meio que não cabe. Ou então você começa a entrar na escola às 7 horas da manhã, né? Vai ter que fazer um aperto ali para manter os turnos isolados. Ou então, o que a maioria das escolas está pensando em adotar, que seria o ensino integral, que seria manhã e tarde, né? Então, para conseguir completar as 7 aulas por dia. Essas 7 aulas por dia, elas não prevêem o ensino noturno, que sempre foi diferenciado. Então, se você aí é do ensino noturno, provavelmente você trabalha durante o dia, não teria a possibilidade de entrar na escola mais cedo do que você entra, que normalmente é ali 7 horas da noite, né? 6h30, 7 horas, mais ou menos, é o horário que o pessoal do noturno entra. Então, se você não consegue entrar mais cedo, como que vai ficar a sua situação, né? Como é que vai fazer? Você tem que ter 7 aulas. A lei não, né? A reforma ela não prevê como vai funcionar o ensino noturno e a gente tem uma grande chance de ele acabar sendo extinto, justamente porque ele não vai conseguir se adequar a esse novo formato. Mas vamos olhar para a lei lá, gente.
Então, adequação do ciclo básico para as áreas do conhecimento segundo a BNCC. Para você que não sabe o que é BNCC, é a Base Nacional Comum Curricular. Então, é um documentão que contempla a base do que será ensinado para você, estudante, no país inteiro. Então, os professores precisam se adequar a essa base. E os ciclos básicos de conhecimento, eles vão, então, aderir à BNCC, que seriam pelas áreas de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Se você achou que tem alguma coincidência com o Enem, parabéns, você acertou. É isso mesmo, tá? O Enem, a base e o Enem, eles conversam ali. E a ideia é realmente te preparar para a prova. Sendo que a sua escola, ela vai poder optar se ela vai querer ofertar as disciplinas pelas áreas de conhecimento ou então continuar como disciplinas abarcadas dentro das áreas do conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de você ter aula de português, inglês, espanhol e arte, você vai ter aula de linguagens e suas tecnologias. Que ao invés de você ter aula de química, física e biologia, você vai ter aula de ciências da natureza e suas tecnologias. É basicamente isso, tá? Mas algumas escolas ainda podem continuar no modelo antigo dividido por disciplinas. A ideia principal é transformar em algo multidisciplinar, mas isso gera outros problemas, por exemplo, como os professores vão se adequar a isso e tal, então vai precisar de investimento em formação de professores para se adequar a isso, mas lembre-se, investimento não teremos, né? Quem sabe mude aí para o futuro, mas por enquanto não teremos. Então vamos lá. E a obrigatoriedade, como ficou? Então, aqui o parágrafo 3º lá da LDB, tô tirando da LDB esses trechos, tá? Você pode consultar lá, é só entrar no site do plenário e colocar lá LDB ou no LDB no Google e consultar pelo site do plenário, que é sempre a versão mais atualizada que está sendo divulgada lá, tá? Você pode confirmar. E a referência vai estar na descrição também, como sempre. Então, lá no parágrafo 3º da LDB diz: o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Então, o que é obrigatório que você tenha na sua escola como disciplina? Matemática e português. E no artigo 2º, que eu botei depois, inverti ali só para a gente pensar nisso, a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Então, disciplinas obrigatórias é português e matemática, e as outras disciplinas, que vocês estão acostumados a ter no ensino médio, serão estudos e práticas obrigatórios. Então, eles não são obrigatórios serem ofertados como disciplinas, muito menos nos 3 anos do ensino médio. O que você já deve ter visto na sua escola acontecer é que é ofertado no primeiro ano arte e sociologia, no segundo ano filosofia e outra coisa, e assim vai. Eles vão misturando ali o que vai ser ofertado e o que não vai ser ofertado, porque não é obrigatório. Deixo uma pergunta para vocês refletirem ali, Como você acha que essas mudanças na base impactam a vida de você como aluno e dos seus professores, tem algumas pessoas que vão dizer, mas não é importante e tal. Gente, não é importante até a página 2, tá? Talvez você ache que não é importante você ter aula de arte ou de sociologia porque não vai cair no seu vestibular, mas a função da escola não é só te preparar para o vestibular. A função do ensino médio não é só te preparar para o vestibular, é te preparar como cidadão, para você ter consciência de quem você é dentro da sociedade. Então, nessas disciplinas é que você vai aprender sobre pensamento crítico, sobre expressão, sobre como que funciona a sociedade. Você vai entender que, por exemplo, o presidente da República ele não pode liberar o aborto, porque ele não cria lei, entendeu? Aí você vai ter clareza disso e não vai ficar falando bobagem por aí, igual a gente está vendo algumas pessoas fazerem. Então é importante, é muito importante. Isso são as principais mudanças no ciclo básico, tá? Agora vamos pensar nesses itinerários formativos. O que são, onde moram, o que comem e o que fazem. Então, os itinerários formativos são aquela parte do ensino médio que você, como estudante, vai poder escolher o que você... Escolher
entre muitas aspas, o que você vai querer fazer da sua vida, o que você vai querer estudar, tá bom? É basicamente isso. Você tem um ciclo obrigatório que você é obrigado a fazer, não pode mudar, não pode mexer, e depois você tem uma carga horária de 1.200 horas, onde você pode escolher qual que é o caminho que você quer seguir aí para o seu futuro. Olha que coisa maravilhosa. Lá no artigo 36, também da LDB, diz assim: o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Então, assim, o que acontece? Depois que você passou pelo ciclo básico, onde você vai ter que ver um pouco de cada uma dessas áreas, você pode escolher uma delas, você vai poder escolher uma delas para se aprofundar. Então, você pode querer se aprofundar em linguagens, ou matemática, ou em ciências da natureza, ou em ciências humanas, ou você pode escolher fazer um curso técnico. Você, como estudante, pode optar por até dois itinerários formativos, ou seja, você pode fazer linguagens e suas tecnologias e técnico em edificações, por exemplo. Se houver a disponibilidade de vagas dentro da instituição de ensino a qual você está matriculado. Ou seja, se der para fazer na tua escola, você tem que solicitar, é seu direito, você pode fazer a mais, mas a escola tem que permitir se tiver vagas, tá? Lá no parágrafo 11º. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Então, a tua escola também vai poder fazer uma parceria com uma instituição privada que vai oferecer esse itinerário formativo para você à distância, ou seja, volta do EAD. Maravilhoso, né? Você aí que passou pela pandemia e achou maravilhoso estudar em casa e não prestar atenção em nada, agora você tem mais essa opção, né? Uma coisa importante de a gente pensar é que no Brasil a oferta de vagas ela não é por escolha do estudante, né? Ela é por localidade. Então, você, por direito, tem direito a estudar numa escola próxima à sua casa. E a distribuição de vagas ela é feita dessa forma, de acordo com a sua localização. Então, você precisa ter uma vaga na escola mais próxima da sua casa. Essa é a regra, tá? Geral, assim, do ensino. Mas as escolas elas não têm obrigação de oferecer um itinerário formativo para cada área. Elas têm a obrigação de oferecer no mínimo 2, né? E 2, assim, são 5 áreas de itinerários formativos, no mínimo 2 você não vai abarcar 5 áreas, né? Impossível, você vai abarcar no máximo 2 áreas. Então ela pode, por exemplo, ter um itinerário formativo de linguagens e suas tecnologias e um itinerário formativo de um curso técnico, por exemplo. Ela já está abarcada. Porém, você, estudante que mora próximo à sua escola, pode chegar lá e não querer fazer nenhum dos dois. Eu não quero nem ser técnico em química e também não quero me aprofundar em linguagem e suas tecnologias. Eu quero, sei lá, quero fazer sociologia de faculdade. Então, eu gostaria de fazer um itinerário formativo de ciências humanas, por exemplo. Aí, você vai ter que encontrar uma escola no seu distrito, que as escolas elas precisam se organizar e o distrito, né, a regional, no caso, aqui a gente chama de regional, não sei se é assim no Brasil inteiro, tá? Mas a regional, ela precisa oferecer pelo menos uma de cada área. Pelo menos um itinerário formativo em cada uma das áreas. Então, você vai ter que descobrir qual itinerário cada escola da sua região oferece e pedir uma transferência para essa instituição de ensino a qual você tem interesse em estudar por causa do itinerário que ela oferece. Problemas, né? A sua vaga ela não é garantida nessa instituição, ela só é garantida na escola mais próxima da sua casa, como eu falei. Você pode solicitar uma vaga e você pode não consegui-la. E daí, se você não conseguir aonde você quer, você vai ter que escolher entre as duas opções que a tua escola oferece e problema seu, tá? Basicamente é isso que eles estão dizendo na lei, tá? Ou então, se a tua escola oferecer algum dos itinerários de forma à distância, numa dessas instituições privadas, você também pode acabar conseguindo uma dessas vagas, mas assim, também fica a seu critério.
Então, assim, por isso que eu digo, escolher. Na verdade, você não tem muita escolha, tá? Você tem uma falsa sensação de escolha, que dependem de muitos fatores, que você não tem controle sobre eles. Então, assim, complicado. Aí eu deixo a pergunta, existem problemas? Vocês conseguem identificar alguns dos problemas que a gente tem com essa reforma do ensino médio? Bom, então aqui eu coloquei o quadro que está lá na BNCC, ele tenta ilustrar um pouco melhor como que vai funcionar essa relação com os itinerários formativos do ciclo básico. Então, ensino médio. A gente tem o ensino médio e ali em cima nós temos as competências gerais da educação básica, que a educação básica ela contempla o ensino médio. Então, o ensino médio também é educação básica. Então, a gente vai ter a BNCC ela vai ser responsável então por esse ciclo básico de 1.800 horas, onde você terá que ter aula terá que ter aula de todas essas áreas que competem, tá? Então, linguagens de suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas sociais aplicadas, nas 1.200 horas. Todo o quadro. Aí eu, estudante, estou fazendo ali o ciclo básico, quero me aprofundar em matemática e suas tecnologias. Então eu vou ter 1.800 horas desse ciclo básico inteiro, mais 1.200 horas só de matemáticas e suas tecnologias. Então eu vou me aprofundar. Tá? E daí a escola vai poder oferecer disciplinas específicas dentro desse eixo. Por exemplo, pré-cálculo, matemática aplicada, sei lá, o que mais pode vir nessa ideia aí de matemática, tá? Às vezes cálculo 1, não sei. A gente pode pensar em algumas coisas aí, trigonometria, que vão ser assuntos que vão ser aprofundados dentro do seu itinerário formativo, que pode ser bom para você se preparar, por exemplo, para fazer um curso de engenharia ou um curso das exatas, né? Pode ser bom para você. Então, o que a BNCC, que é o órgão que está o órgão não, né? Que é o documento que está regularizando todo esse processo diz? Aqui tem um pouquinho de texto, mas eu acho importante a gente passar por ele para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Então, lá no item 1, lá. Língua portuguesa assegurada a comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Então, língua portuguesa sendo obrigatório. Matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Tá? O que você vai aprender nesse processo, tá? Arte, especialmente suas expressões regionais, desenvolvendo as linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro. Não tem professor de tudo isso na escola, tá? Dependendo da região, a maioria das regiões não tem. Mas, né? Professor que se vire. Educação física com prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei. Então, educação física com prática facultativa. História do Brasil e do mundo, levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeia. História e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de arte, de literatura e de história brasileiras. Sociologia e filosofia. Língua inglesa, podendo ser oferecida a outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da instituição ou rede de ensino. Nessa reforma, eu esqueci de comentar, o inglês também é obrigatório, tá? Então português, inglês e matemática são as 3 disciplinas obrigatórias. As outras não são obrigatórias, elas são obrigatórias a partir dessa perspectiva de estudos e práticas. Ou seja, eu posso dar uma disciplina lá de... vamos pensar aqui, uma disciplina de sociabilidades. Vamos chamar assim a disciplina que vai ter na minha escola, sociabilidades. E lá você vai ter um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história e se finir, tá ótimo. Perfeito, aqui já abarcou um semestre disso daqui, vencemos os professores de sociologia e filosofia que vão dar aula em outro lugar. Assim, eu tô criando um cenário um pouco mais catastrófico, mas é só para vocês terem ideia do quão complicado pode vir a ser, tá? Porque todas essas questões que eu tô trazendo ficam a caráter da escola. Não tem uma regulamentação para isso. A regulamentação precisa ter
nesse formato de estudos e práticas. Então, a gente pode colocar arte em um ano só do ensino médio e tá tudo bem, entendeu? Por quê? Porque a instituição de ensino é a tua escola que vai definir como que ela vai querer oferecer. Existem escolas que estão lutando, que estão mantendo arte no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, com 2 aulas por semana. Mas é uma luta muito difícil de você sustentar. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco criticamente sobre o que aconteceu e o que está acontecendo e para que o governo está querendo te formar, entendeu? Porque existe uma redução gigantesca dessas disciplinas que são mais reflexivas, que te fazem pensar, que fazem você refletir enquanto ser da sociedade e aumentando as disciplinas executoras, as disciplinas técnicas, inclusive os itinerários formativos, pensando na sua mão de obra, basicamente, né? Te transformando em um operário, em um trabalhador com uma graduação menor, assim, né? Sem a devida oportunidade, assim, sabe? Eu defendo que a universidade deveria ser para todo mundo. Se você não quiser fazer uma graduação, tudo bem, mas você deveria pelo menos ter a opção de escolher, sabe? O que acontece ainda mais com esse novo formato, é que talvez a graduação ela não seja uma possibilidade para a maioria das pessoas, né? Seja, assim, já não é uma possibilidade para a maioria das pessoas, né? Mas talvez fique ainda mais difícil com que você conquiste a sua graduação. Porque como fica a critério da escola, se eu sou uma escola particular, que tem recurso, que tem estrutura, eu posso oferecer essas disciplinas nos 3 anos do ensino médio e não vou comprometer em nada os meus alunos sobre a formação deles. Mas se eu sou uma escola de periferia, onde não tenho tanto recurso, os professores não vão dar aula lá, eu não consigo o suficiente para ter o mínimo, eu vou fazer o mínimo, entendeu? E assim, é um cenário muito complicado, porque, digamos assim, ele legitima o Estado a investir menos, né? Então, se não tem professor naquela escola de artes para os 3 anos, simplesmente não oferece. E pronto, e fim da história. Só que não deveria ser assim, deveria sim ser obrigatório, porque a obrigatoriedade ela ainda é necessária no sistema que nós estamos, no país que nós vivemos. Mas é isso, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas em relação à reforma do ensino médio, espero que tenha ficado claro para você como que as coisas vão acontecer, como que funciona todo esse processo, e o vídeo é longo porque o assunto é longo, né? E as referências estão aqui na descrição. Como sempre, você pode consultar, você não precisa acreditar em mim, você pode olhar por si mesmo e ver o que está acontecendo. E ano que vem, é nós que tá lá na escola, tá? Eu, vocês, todo mundo lá passando por isso e lutando pela educação sempre. Então é isso. Falou, até a próxima!